Humberto Eco. O nome da rosa. 10. Humores. O riso sacode o corpo, deforma as linhas do rosto, torna o homem semelhante a um macaco. Os macacos não riem. O riso é próprio do homem. É sinal da sua racionalidade, disse Guilherme. Também a palavra é sinal da racionalidade humana e com a palavra pode-se blasfemar contra Deus. Nem tudo que é próprio do homem é necessariamente bom. O riso é sinal de estultícia. Quem ri não crê naquilo de que se ri, mas também não o odeia. E portanto rir do mal significa não se dispor a combatê-lo. E rir do bem significa desconhecer a força pela qual o bem se difunde por si. Por isto a regra diz: decimus humilitatis gradus est si non sit facilis ac promptus in risu, qui scriptum est, strutus in risu exaltate voce suam. Quintiliano, interrompeu meu mestre, diz que o riso é de reprimir no panegírico, por dignidade, mas é de encorajar em muitos outros casos. Tácito louva a ironia de Calpurnio Pisão. Plínio o jovem escreveu: ali quando praeterea rideu, jocor, ludo, homo sum. Eram pagãos, replicou Jorge. A regra diz: scurrilitatis veruvel verba otiosa et risum moventia eterna clausura in omnibus locis danamus, et ardalie loquia discipulum aperirius non permittimus. Porém, quando o verbo de Cristo já tinha triunfado sobre a terra, Sinésio de Cirene diz que a divindade soube combinar harmoniosamente cômico e trágico, e Hélio Spasiano diz do imperador Adriano, homem de elevados costumes e de ânimo naturaliter cristão, que ele soube misturar momentos de alegria e momentos de gravidade. Enfim, Ausônio recomenda que se deve dosear com moderação o sério e o jocoso. Número. Mas Paulino de Nola e Clemente de Alexandria puseram-nos em guarda contra estas estultícias. E Sulpício Severo diz que São Martinho nunca foi visto por ninguém nem presa da ira nem presa da hilaridade. Porém recordo santo algumas respostas spiritualiter salsa, disse Guilherme, eram prontas e sapientes, não ridículas. São Efraim escreveu um parêntese contra o riso dos monges, e no De habitu et conversatione monachorum recomenda-se que se evitem obscenidades e facécias como se fossem veneno das áspides. Mas Hildeberto disse: admitenda tibi joca sunt post seria quaedam, se tamen et dignis ipsa gerenda modis. E João de Salisbury autorizou uma modesta hilaridade. Enfim, o Eclesiastes, de onde citastes o passo a que se refere vossa regra, onde se diz que o riso é próprio do estulto, admite pelo menos um riso silencioso, o do ânimo sereno. O anima sereno apenas quando contempla a verdade e quando se deleita com o bem cumprido. E da verdade e do bem não se ri. Eis porque Cristo não ria. O riso é fonte de dúvida, mas às vezes é justo duvidar. Não vejo a razão. Quando se duvida é preciso dirigir-se a uma autoridade, às palavras de um padre ou de um doutor, e cessa qualquer razão de dúvida. Pareceis-me embebido de doutrinas discutíveis, como as dos lógicos de Paris. Mas São Bernardo soube intervir bem contra o castrado Abelardo, que queria submeter todos os problemas ao exame frio e sem vida de uma razão não iluminada pelas escrituras, pronunciando seu é assim e não é assim. De certo que aquele que aceitar estas ideias perigosíssimas pode também apreciar o jogo do incipiente que ri daquilo de que só se deve saber a única verdade, que já foi dita uma vez por todas. Assim, rindo, o incipiente diz implicitamente: Deus não est. Venerável Jorge, pareceis-me injusto quando tratais Abelardo de castrado, porque sabeis que incorreu em tão triste condição pela iniquidade de outrem, pelos seus pecados, pela altivez da sua confiança na razão do homem. Assim, a fé dos simples foi escarnecida, os mistérios de Deus foram desentranhados, ou tentou-se, estultos aqueles que o tentaram. Questões que se relacionavam com as coisas altíssimas foram tratadas temerariamente. Escarneceu-se dos padres porque tinham considerado que tais questões estavam mais sopitas do que expostas. Não estou de acordo, venerável Jorge. Deus quer de nós que exercitemos a nossa razão sobre muitas coisas obscuras sobre as quais a Escritura nos deixou livres de decidir. Quando alguém vos propõe acreditar numa proposição, vós deveis primeiro examinar se ela é aceitável, porque a nossa razão foi criada por Deus. E aquilo que agrada à nossa razão não pode deixar de agradar à razão divina, sobre a qual, por outro lado, sabemos só aquilo que, por analogia e frequentemente, número por negação, inferimos dos procedimentos da nossa razão. E então vedes que, por vezes, para minar a falsa autoridade de uma proposição absurda que repugna a razão, também o riso pode ser um instrumento justo. Frequentemente,
O riso serve também para confundir os malvados e para fazer refulgir a sua estultícia. Conta-se de São Mauro que os pagãos o puseram em água a ferver e ele se lamentou que o banho estava demasiado frio. O governador pagão meteu estupidamente a mão na água, para verificar, e queimou-se. Bela ação daquele santo mártir que ridicularizou os inimigos da fé. Jorge escarneceu. Mesmo nos episódios que contam os pregadores se encontram muitas petas. Um santo imerso em água a ferver sofre por Cristo e retém os seus gritos. Não prega partidas de crianças aos pagãos. Vedes, disse Guilherme, essa história parece-vos que repugna a razão, e acusá-la de ser ridícula. Seja embora tacitamente controlando os vossos lábios, vós estáis rindo de alguma coisa e quereis que eu também não a tome a sério. Rides do riso. Mas rides. Jorge teve um gesto de enfado. Jogando com o riso arrastais-me para discursos vãos. Mas vós sabeis que Cristo não ria. Não tenho a certeza disso. Quando convida os fariseus a tirar a primeira pedra. Quando pergunta de quem é a efígie da moeda a pagar em tributo. Quando joga com as palavras e diz, tu és Petrus. Eu creio que ele dizia coisas argutas, para confundir os pecadores, para sustentar o ânimo dos seus. Também fala com argúcia quando diz a Caifás, tu disseste. E Jerônimo quando comenta Jeremias, onde Deus diz a Jerusalém, no Davi femora contra face in tuum, explica, sivi no dabo et relevabo femora et posterior a tua. Até Deus se exprime portanto por argúcias para confundir aqueles que quer punir. E sabeis muito bem que no momento mais aceso da luta entre clunicenses e cistercenses os primeiros acusaram os segundos, para os tornar ridículos, de não usarem bragas. E no Speculum Strutorum conta-se do burro Brunello que se pergunta o que aconteceria se de noite o vento levantasse os cobertores e o monge visse as suas pudenta. Os monges em volta riram, e Jorge enfureceu-se. Estais me arrastando estes irmãos para umas festas de doidos. Sei que é uso entre os franciscanos cativar as simpatias do povo com estultícias deste gênero, mas destes jogos vos direi aquilo que diz um verso que ouvi a um dos vossos pregadores. Tum podecus carmen stulitio ridurum. A reprimenda era um pouco forte demais. Guilherme tinha sido impertinente, mas agora Jorge acusava-o de emitir peidos pela boca. Perguntei-me se esta resposta severa não devia, número significar um convite, por parte do monge ancião, a sair do scriptorium. Mas vi Guilherme, tão combativo pouco antes, tornar-se manso como um cordeiro. Peço-vos perdão, venerável Jorge, disse. A minha boca atraiu os meus pensamentos. Não queria faltar-vos ao respeito. Talvez aquilo que dizeis seja justo e eu me enganasse. Jorge, diante deste ato de delicada humildade, emiti um grunhido que tanto podia exprimir satisfação como perdão, e não pôde fazer outra coisa senão voltar ao seu lugar, enquanto os monges, que durante a discussão se tinham próxima do pouco a pouco, refluíam às suas mesas de trabalho. Guilherme voltou-se de novo diante da mesa de Venâncio e recomeçou a buscar entre os papéis. Com a sua resposta humilíssima, Guilherme tinha ganho alguns segundos de tranquilidade. E aquilo que viu naqueles poucos segundos inspirou as suas investigações da noite que estava para vir. Foram porém verdadeiramente poucos segundos. Bêncio aproximou-se de súbito, fingindo ter esquecido seu estilete sobre a mesa, quando se aproximara para ouvir a conversa com Jorge, e sussurrou a Guilherme que tinha urgência em falar-lhe, marcando-lhe encontro por trás dos Balné. Disse-lhe ainda que se afastasse primeiro, que ele o alcançaria dali a pouco. Guilherme hesitou alguns instantes. Depois chamou Malaquias, que da sua mesa de bibliotecário, junto do catálogo, tinha seguido tudo quanto tinha acontecido, e pediu-lhe, em virtude do mandato recebido do abade, e frisou muito este seu privilégio, que pusesse alguém de guarda à mesa de Venâncio, porque reputava útil ao seu inquérito que ninguém se aproximasse dela durante todo o dia, até que ele pudesse voltar. Disse em voz alta, porque nesse sentido empenhava não só Malaquias em vigiar os monges, mas os próprios monges em vigiar Malaquias. O bibliotecário não pôde senão consentir, e Guilherme afastou-se comigo. Enquanto atravessávamos o Arto e nos punhamos mais perto dos Balné, que ficavam encostados à construção do hospital, Guilherme observou: parece que a muitos desagrada que eu ponha as mãos sobre alguma coisa que está por cima ou por baixo da mesa de Venâncio. E que será? Tenho a impressão que aqueles a quem desagrada também não o sabem. Então Bêncio não tem nada a dizer-nos e está somente a atrair-nos para longe do scriptorium. Isso vamos já sabê-lo, disse Guilherme. De fato, pouco depois,
Bêncio veio ter conosco. Número 2 dia sexta, onde Bêncio conta uma estranha história, por onde se ficam a saber coisas pouco edificantes sobre a vida da abadia. Aquilo que Bêncio nos disse foi um tanto confuso. Parecia verdadeiramente que ele nos tinha traído ali só para nos afastar do scriptorium, mas também parecia que, incapaz de inventar um pretexto convincente, dizia-nos também fragmentos de uma verdade mais vasta que ele conhecia. Ele disse-nos que de manhã tinha sido reticente, mas que agora, depois de madura reflexão, achava que Guilherme devia saber toda a verdade. Durante a famosa conversa sobre o riso, Berengário tinha se referido ao Finis Africae. O que era? A biblioteca estava cheia de segredos, e especialmente de livros que nunca tinham sido dados a ler aos monges. Bêncio tinha sido atingido pelas palavras de Guilherme sobre o exame racional das proposições. Ele achava que um monge estudioso tinha o direito de conhecer tudo aquilo que a biblioteca encerrava. Disse palavras inflamadas contra o concílio de Soissons que tinha condenado Abelardo. Enquanto falava, damos-nos conta que este monge ainda jovem, que se deleitava com a retórica, era agitado por frêmitos de independência e que lhe custava aceitar os vínculos que a disciplina da abadia punha à curiosidade do seu intelecto. Eu aprendi sempre a desconfiar de tal curiosidade, mas sei bem que esta atitude não desagradava ao meu mestre, e apercebi-me que ele simpatizava com Bêncio e que lhe dava crédito. Em resumo, Bêncio disse-nos que não sabia de que segredos Adelmo, Venâncio e Berengário tinham falado, mas que não lhe desagradaria que daquela triste história adivinhasse um pouco de luz sobre o modo como a biblioteca era administrada, e que não desesperava que o meu mestre, fosse qual fosse o modo como deslindasse a meada do inquérito, retirasse daí elementos para estimular o abade a abrandar a disciplina intelectual que pesava sobre os monges, vindos de tão longe, como ele, acrescentou, precisamente para nutrir a sua mente com as maravilhas ocultas no amplo ventre da biblioteca. Eu creio que Bêncio era sincero ao esperar do inquérito aquilo que dizia. Provavelmente, porém, queria ao mesmo tempo, como Guilherme tinha previsto, reservar-se o direito de ser o primeiro a revistar a mesa de Venâncio, devorado como era pela curiosidade. Para nos manter afastados dela, estava disposto a dar-nos em troca outras informações. E eis quais elas foram. Berengário era consumido, já muitos entre os monges o sabiam, por uma insana paixão por Adelmo, a mesma paixão cujos efeitos nefastos a cólera divina tinha castigado em Sodoma e Gomorra. Assim se exprimiu Bêncio, talvez por respeito à minha jovem idade. Mas quem viveu a sua adolescência num mosteiro sabe que, ainda que se tenha mantido casto, de tais paixões de certo ouviu falar, e por vezes teve de se guardar das insídias de quem era escravo delas. Jovem monge como era, não tinha já recebido eu próprio, em Melk, da parte de um monge idoso, cartelas com versos que de costume um leigo dedica a uma mulher. Os votos monacais mantêm-nos longe daquele antro de vícios que é o corpo da fêmea, mas frequentemente conduzem-nos a número beira de outros erros. Posso enfim esconder-me que a minha própria velhice ainda hoje agitada pelo demônio meridiano, quando me acontece demorar o meu olhar, no coro, sobre o rosto imberbe de um noviço, puro e fresco como uma menina. Digo estas coisas não para pôr em dúvida a escolha que fiz de me dedicar à vida monástica, mas para justificar o erro de muitos para quem este santo fardo se revela pesado. Talvez para justificar o delito horrível de Berengário. Mas parece-me, segundo Bêncio, que este monge cultivava o seu vício de modo ainda mais ignóbil, isto é, usando as armas da chantagem para obter de outros aquilo que a virtude e o decoro lhes deveriam desaconselhar de doar. Portanto, há algum tempo que os monges ironizavam sobre os olhares ternos que Berengário lançava a Adelmo, que parece que eram de uma grande beleza, enquanto Adelmo, totalmente enamorado do seu trabalho, do qual somente parecia tirar deleite, pouco cuidava da paixão de Berengário. Mas talvez, quem sabe, ele ignorasse que o seu animo, no fundo, o inclinava mesmo à ignomínia. O fato é que Bêncio disse que tinha surpreendido um diálogo entre Adelmo e Berengário em que este, aludindo a um segredo que Adelmo pedia que lhe revelasse, lhe propunha o torpe mercado que até o leitor mais inocente pode imaginar. E parece que Bêncio ouviu dos lábios de Adelmo palavras de consenso, quase ditas com alívio. Como se, aventurava Bêncio, Adelmo no fundo não desejasse outra coisa e lhe tivesse bastado encontrar uma razão diversa do desejo carnal para consentir. Sinal, argumentava Bêncio, de que o segredo de Berengário devia dizer respeito a arcanos da sapiência,
de modo que Adelmo pudesse nutrir a ilusão de ceder a um pecado da carne para contentar um apetite do intelecto. Acrescentou Bêncio com um sorriso, quantas vezes ele próprio não era agitado por apetites do intelecto tão violentos que, para contentá-los, teria consentido em secundar apetites carnais não seus, mesmo contra a sua própria vontade carnal. Não há momentos, perguntou a Guilherme, em que vós faríeis até coisas reprováveis para ter nas mãos um livro que procurais há anos. O sábio e virtuosíssimo Silvestre II, há séculos, deu como oferta uma esfera armilar preciosíssima por um manuscrito, creio, de Estácio Lucano, disse Guilherme. Acrescentou depois, prudentemente, mas tratava-se de uma esfera armilar, não da sua própria virtude. Bêncio admitiu que o seu entusiasmo o tinha arrastado longe e retomou a narrativa. Na noite antes de Adelmo morrer, ele tinha seguido os dois, movido pela curiosidade, e tinha-os visto, depois de completas, encaminharem-se juntos para o dormitório. Tinha esperado longo tempo, conservando entreaberta a porta da sua cela, não longe da deles, e tinha visto claramente Adelmo deslizar, quando o silêncio tinha descido sobre o sono dos monges, para a cela de Berengário. Tinha continuado a velar, sem poder conciliar o sono, até que ouvira a porta da cela de Berengário que se abria e Adelmo que fugia de lá quase a correr, com o amigo procurando retê-lo. Berengário tinha-o seguido enquanto Adelmo descia ao andar inferior. Bêncio tinha-o seguido cautamente, e à entrada do corredor inferior tinha visto Berengário, quase a tremer, que, esmagado num canto, fixava a porta da cela de Jorge. Bêncio tinha intuído que Adelmo se tinha, número lançado aos pés do velho irmão para lhe confessar o seu pecado. E Berengário tremia, sabendo que o seu segredo era revelado, fosse embora sob o sigilo do sacramento. Depois Adelmo tinha saído, de rosto extremamente pálido, tinha afastado de si Berengário, que procurava falar-lhe, e tinha se precipitado para fora do dormitório, girando em torno da abside da igreja entrando no coro pelo portal setentrional, que de noite fica sempre aberto. Provavelmente queria rezar. Berengário tinha-o seguido, mas sem entrar na igreja, e vagueava entre os túmulos do cemitério torcendo as mãos. Bêncio não sabia que fazer quando se apercebera que uma quarta pessoa se movia ali perto. Também ela tinha seguido os dois e de certo não tinha reparado na presença de Bêncio, que se mantinha rígido contra o tronco de um carvalho plantado nos limites do cemitério. Era Vinâncio. Ao vê-lo, Berengário tinha se agachado entre os túmulos, e Vinâncio tinha entrado também ele no coro. Nessa altura, Bêncio, temendo ser descoberto, tinha regressado ao dormitório. Na manhã seguinte, o cadáver de Adelmo tinha sido encontrado aos pés da escarpa. E mais Bêncio não sabia. Aproximava-se então a hora de almoçar. Bêncio deixou-nos, e o meu mestre não lhe perguntou mais nada. Nós ficamos por algum tempo atrás dos Baunier, depois passeamos por alguns minutos no horto, meditando sobre aquelas singulares revelações. Frangula, disse de repente Guilherme, inclinando-se a observar uma planta que naquele dia de inverno reconheceu no arbusto. A infusão da casca é boa para as hemorroidas. E aquilo é Arquetium lapa, uma boa cataplasma de raízes frescas cicatriza os eczemas da pele. Sois mais esperto do que Severino, disse-lhe, mas agora dizei-me o que pensais daquilo que ouvimos. Caro Adson, devias aprender a raciocinar com a tua cabeça. Provavelmente, Bêncio disse-nos a verdade. A sua narrativa coincide com a que fez Berengário, aliás tão mesclada de alucinações. Hoje de manhã cedo. Tenta reconstruir. Berengário e Adelmo fazem juntos uma coisa muito feia. Já o tínhamos intuído. E Berengário deve ter revelado a Adelmo aquele segredo que permanece. Ai de mim, um segredo. Adelmo, depois de ter cometido o seu delito contra a castidade e as regras da natureza, pensa apenas em confiar-se a alguém que possa absolvê-lo, e corre junto de Jorge. Este tem um caráter muito austero. Tivemos provas disso. E de certo acomete Adelmo com angustiantes reprimendas. Talvez não lhe dê absolvição, talvez lhe imponha uma penitência impossível. Não sabemos, nem Jorge nos dirá jamais. O fato é que Adelmo corre à igreja a prostrar-se diante do altar, mas não aplaca o seu remorso. Neste ponto é abordado por Vinâncio. Não sabemos o que dizem um ao outro. Provavelmente, Adelmo confia a Vinâncio o segredo recebido como presente, ou em paga, de Berengário, e que agora já nada lhe importa, pois que ele tem agora um segredo seu bem mais terrível e escaldante. Que acontece a Venâncio? Provavelmente,
tomado pela mesma curiosidade ardente que hoje também movia o nosso Bêncio, pago por aquilo que soube, deixa Adelmo entregue aos seus remorsos. Adelmo vê-se número abandonado, projeta matar-se, sai desesperado para o cemitério e aí encontra Berengário. Diz-lhe palavras tremendas, lança-lhe à cara sua responsabilidade, chama-lhe seu mestre de turpitude. Creio mesmo que a narrativa de Berengário, despojada de toda a alucinação, era exata. Adelmo repete-lhe as mesmas palavras de desespero que deve ter ouvido a Jorge. E eis que Berengário se vai transtornado, por um lado, e Adelmo vai matar-se pelo outro. Depois vem o resto, de que fomos quase testemunhas. Todos creem que Adelmo foi morto. Venâncio fica com a impressão que o segredo da biblioteca é ainda mais importante do que julgava e continua a busca por sua conta. Até que alguém o faz parar, antes ou depois de ele ter descoberto aquilo que queria. Quem o mata? Berengário. Pode ser o Malaquias, que deve guardar o edifício, ou um outro. Berengário é suspeito precisamente porque está assustado, e sabia que agora Venâncio possuía o seu segredo. Malaquias é suspeito, guarda da integridade da biblioteca, descobre que alguém a violou e mata. Jorge sabe tudo de todos, possui o segredo de Adelmo, não quer que eu descubra o que Venâncio poderia ter encontrado. Muitos fatos aconselhariam a suspeitar dele. Mas diz-me tu, como é que um homem cego pode matar outro na plenitude das forças? E como é que um velho, embora robusto, terá podido transportar o cadáver para a jarra? Mas enfim, por que é que o assassino não poderia ser o próprio Bêncio? Poderia ter nos mentido, ser movido por fins inconfessáveis. E por que limitar os suspeitos apenas aos que participaram na conversa sobre o riso? Provavelmente, o delito teve outros móveis que nada têm a ver com a biblioteca. Em todo caso, são precisas duas coisas: saber como se entra na biblioteca de noite e ter uma candeia. Na candeia pensa tu. Passa pela cozinha à hora do almoço, pega um furto, um empréstimo, para a maior glória do Senhor. Se assim, contai comigo. Ótimo. Quanto a entrar no edifício, vimos de onde apareceu Malaquias ontem à noite. Hoje farei uma visita à igreja e àquela capela em particular. Dentro de uma hora iremos para a mesa. Depois temos uma reunião com o abade. Serás admitido nela, porque pedi para ter um secretário que tome nota de quanto dissermos. Segundo dia no onde o abade se mostra orgulhoso das riquezas da sua abadia e temeroso dos hereges, e no fim há de surrecer ter feito mal em andar pelo mundo. Encontramos o abade na igreja, diante do altar-mor. Estava seguindo o trabalho de alguns noviços que tinham tirado de alguns penetrais uma série de vasos sagrados, cálices, patenas, números tensórios, e um crucifixo que não tinha visto durante a função da manhã. Não pude conter uma exclamação de admiração diante da fulgurante beleza daquelas alfaias sagradas. Era em pleno meio-dia, e a luz entrava a jorros pelas janelas do coro e mais ainda pelas das fachadas, formando brancas cascatas que, como místicas torrentes de divina substância, iam cruzar-se em vários pontos da igreja, inundando o próprio altar. Os vasos, os cálices, tudo revelava sua matéria preciosa. Entre o amarelo do ouro, a brancura imaculada dos marfins e a transparência do cristal, vi reluzir gemas de todas as cores e dimensões, e reconheci o jacinto, o topázio, o rubi, a safira, a esmeralda, o crisólito, o ônix, o carbúnculo e o jaspe e a ágata. E ao mesmo tempo eu percebi-me de tudo quanto, de manhã, arrebatado primeiro na oração e depois perturbado pelo terror, não tinha notado. O frontal do altar e mais 3 painéis que lhe faziam de coroa eram inteiramente de ouro, e enfim o altar parecia de ouro de qualquer parte que se olhasse para ele. O abade sorriu ao meu espanto. Estas riquezas que vedes, disse, voltando-se para mim e para o meu mestre, e outras que ainda vereis são herança de séculos de piedade e devoção e testemunha do poder e santidade desta abadia. Príncipes e poderosos da terra, arcebispos e bispos sacrificaram a este altar e os objetos que lhes são destinados, os anéis das suas investiduras, os ouros e as pedras que eram sinal da sua grandeza, e quiseram refundi-los aqui para a maior glória do Senhor e deste seu lugar. Malgrado a abadia tenha sido hoje fustigada por um outro evento lutuoso, não podemos esquecer diante da nossa fragilidade a força e a potência do Altíssimo. Aproximam-se as festividades do Santo Natal, e estamos começando a limpar as alfaias sagradas, de modo que o nascimento do Salvador seja pois festejado com todo o fasto e a magnificência que merece e requer. Tudo deverá aparecer no seu pleno fulgor. Acrescentou,
olhando fixamente para Guilherme, e compreendi depois por que insistia tão orgulhosamente em justificar o seu comportamento, porque pensamos que é útil e conveniente não esconder mas, pelo contrário, proclamar as divinas liberalidades. De certo, disse Guilherme com corteza, se a vossa sublimidade acha que o Senhor deve ser assim glorificado, a vossa abadia atingiu a maior excelência nesse contributo de louvores. E assim é devido, disse o abade. Se ânforas e frascos de ouro e pequenos almofarias áureos era uso que servissem, por vontade de Deus ou ordem dos profetas, para recolher o sangue de cabras ou de vitelos ou da novilha no templo de Salomão, tantos mais vasos de ouro e pedras preciosas, e tudo aquilo que tem mais valor entre as coisas criadas, devem ser usados com contínua reverência e plena devoção para acolher o sangue de Cristo. Se por uma segunda criação a nossa substância viesse a ser a mesma dos querubins e dos serafins, seria ainda indigno o serviço que ela poderia prestar a uma vítima tão inefável. Assim seja, disse. Muitos objetam que uma mente santamente inspirada, um coração puro, uma intenção cheia de fé deveriam bastar para esta sagrada função. Nós somos os primeiros a afirmar explícita e resolutamente que esta é a coisa essencial, mas estamos convencidos que também se deve render a homenagem através do ornamento exterior da sagrada alfaia, porque é sumamente justo e conveniente que nós sirvamos o nosso Salvador em todas as coisas, integralmente. Ele que não se recusou a prover-nos a nós em todas as coisas integralmente e sem exceções. Essa sempre foi a opinião dos grandes da vossa ordem, assentiu Guilherme. E recordo coisas belíssimas escritas sobre os ornamentos das igrejas pelo grandíssimo e venerável abade Sujeiro. Assim é, disse o abade. Vede este crucifixo. Não está ainda completo. Tomou-o nas mãos com infinito amor e considerou com o rosto iluminado de beatitude. Faltam aqui algumas pérolas, e ainda não as encontrei da medida justa. Em tempos, Santo André dirigiu-se à cruz da Gólgota dizendo que era adornada pelos membros de Cristo como de pérolas. E de pérolas deve ser adornado este humilde simulacro daquele grande prodígio. Mesmo se considerei oportuno mandar-lhe encastoar, neste ponto, sobre a própria cabeça do Salvador, o mais belo diamante que jamais vistes. Acariciou com mãos devotas, com os seus longos dedos brancos, as partes mais preciosas do sagrado lenho, o melhor do sagrado marfim, que dessa esplêndida matéria eram feitos os braços da cruz. Quando, enquanto me deleito com todas as belezas desta casa de Deus, o encanto das pedras multicolores me arrancou aos cuidados externos, e uma digna meditação me levou a refletir, transferindo aquilo que é material para aquilo que é imaterial, sobre a diversidade das sagradas virtudes, então parece-me que me encontro, por assim dizer, numa estranha região do universo que já não está de todo fechada na lama da terra nem de todo liberta na pureza do céu. E parece-me que, pela graça de Deus, eu posso ser transportado deste mundo inferior ao superior por via anagógica. Falava, e tinha voltado o rosto para a nave. Um jorro de luz que penetrava do alto estava, por uma particular benevolência do astro diurno, iluminando seu rosto e as mãos, que tinha abertas em forma de cruz. Arrebatado como estava pelo seu próprio fervor. Toda a criatura disse, seja ela visível ou invisível, é uma luz, levada ao ser pelo Pai das luzes. Este marfim, este ônix, mas também a pedra que nos circunda são uma luz, porque eu percebo que são bons e belos, que existem segundo as próprias regras de proporção, que diferem em gênero e espécie de todos os outros gêneros e espécies, que são definidos pelo seu próprio números, que não se afastam da sua ordem, que procuram o seu lugar específico conformemente à sua gravidade. E estas coisas são-me reveladas tanto melhor quanto mais a matéria que eu olho for preciosa por natureza e quanto melhor ela se fizer luz da potência criadora divina, na medida em que devo remontar a sublimidade da causa, inacessível na sua plenitude, a partir da sublimidade do efeito. Quanto melhor não me falará da divina causalidade um efeito admirável como o ouro ou o diamante, se já conseguem falar-me dela até mesmo o esterco e o inseto. E então, quando nestas pedras percebo essas coisas superiores, a alma chora comovida de alegria, e não por vaidade terrena ou amor das riquezas, mas por amor puríssimo da causa primeira não número causada. Na verdade, esta é a mais doce das teologias, disse Guilherme com perfeita humildade. E pensei que usava aquela insidiosa figura de pensamento a que os retóricos chamam ironia, a qual se deve usar fazendo-a preceder sempre da pronunciatio,
que constitui o seu sinal e a sua justificação, coisa que Guilherme nunca fazia. Razão pela qual o abade, mais propenso ao uso das figuras do discurso, tomou Guilherme a letra e acrescentou, ainda preso do seu místico arrebatamento, e a mais imediata das vias que nos põe em contato com o Altíssimo, teofania material. Guilherme tossiu educadamente. Disse. Assim fazia quando queria introduzir um outro argumento. Conseguiu fazê-lo com boa graça, porque era seu costume, e creio que é típico dos homens da sua terra, iniciar cada uma das suas intervenções com longos gemidos preliminares, como se encaminhar à exposição de um pensamento completo lhe custasse um grande esforço da mente. Então, já me tinha convencido. Quantos mais gemidos antepunha a sua asserção, tanto mais estava seguro da bondade da proposição que ela exprimia. Disse pois Guilherme. Devemos falar do encontro e do debate sobre a pobreza. A pobreza, disse ainda absorto o abade, como se lhe custasse a descer daquela região do universo para onde o tinham arrebatado as suas gemas. É verdade, o encontro. E começaram a discutir afincadamente sobre coisas que eu, em parte, já sabia, em parte consegui compreender escutando seu colóquio. Tratava-se, como já disse desde o início desta minha crônica fiel, da dupla querela que opunha, por um lado, o imperador ao Papa, por outro, o Papa aos franciscanos que, no capítulo da Perugia, embora com muitos anos de atraso, tinham feito suas teses dos espirituais sobre a pobreza de Cristo, e do enredo que se tinha formado unindo os franciscanos ao império, enredo que, de triângulo de oposições e de alianças, agora se tinha transformado num quadrado pela intervenção, ainda muito obscura para mim, dos abades da Ordem de São Bento. Eu nunca atingi com clareza a razão por que os abades beneditinos. Final da parte 10.